Bom dia, eu sou a Thaline. Nem todos me conhecem aqui, mas eu faço parte da Isomed, que é a empresa que dá laudos para vocês. Então, os laudos de tomografia, raio-x, ultrassom, em breve a ressonância. A gente vai continuar dando os laudos aqui para o hospital, tá? Então, vocês vão acabar me encontrando. E esse momento aqui é pra gente se conhecer, vocês tentarem aprender essa parte aí que a gente tanto gosta, né? Esse mundo de cinzas que eu quero que vocês conheçam. E tentar crescer, exatamente o que a Carol falou. É uma iniciativa muito interessante da Coreme de tentar desenvolver esse serviço, esse ensino, educação continuada em radiologia, porque independente da área que vocês estão, vocês vão usar imagem no seu diagnóstico, tá? Então, vocês só vão ter que adaptar qual parte que vocês vão seguir. Eu tô na dermato, tá ali? Não tem nada a ver comigo. Tem, gente, tem ultrassom na dermato. Ah, eu tô na reumato, tem a ver. Eu tô na gastro, qualquer área. Todas elas vão usar a imagem em algum momento, tá? Então, a Caru criou um programa aqui de educação durante um ano, que a gente vai lidar com vários métodos. A gente vai lidar com raio-x, ultrassom, tomo, eventualmente ressonância, e vai abranger várias especialidades. Então, eu espero que vocês gostem. Hoje é o nosso primeiro evento aqui dentro do Hospital Regional, né? Mas se vocês tiverem dúvida, a gente vai desenvolvendo, tá bom? Então, esse aqui vai ser o nosso programa de educação continuada em diagnóstico por imagem. Que nem eu disse, eu sou a Thaline. Alguns já me conhecem porque sou médica radiologista aqui no hospital. Tô pronta para discutir os casos com vocês. E também sou professora da Uniderp. Então, quem veio da graduação da Uniderp passou comigo e teve um início aí de educação em radiologia, tá? Então, se vocês não passaram pela Uniderp, vão me conhecer agora. Eu sou médica radiologista, atuo principalmente na parte de tomografia e ressonância de abdômen, e agora a gente está desenvolvendo bastante um serviço de medicina fetal aqui no hospital. Então, também é uma parte que quem for da GO vai lidar bastante comigo também, tá bom? Então, vamos lá. O objetivo dessa aula é a gente falar sobre dor pélvica, né? Avaliação de dor pélvica. Só que eu acho que a gente não pode iniciar já direto numa avaliação, numa tomografia, num ultrassom, numa ressonância, se vocês não entendem nem qual é o método e por que aquela imagem tá preta, tá branca e tá naqueles tons de cinza. Então eu acho que a gente tem que começar sempre do princípio. Vamos entender quais são os métodos, como que é formada essas imagens, e daí vocês não vão precisar decorar mais. Ah, essa imagem tá branca, essa imagem tá preta, por causa disso, por causa daquilo. Se vocês entenderem, vocês vão conseguir tirar vários diagnósticos em cima disso, tá? Então, a primeira parte é a gente ter, esses daqui são os principais métodos que vocês vão lidar no dia a dia no hospital. Radiografia, tomografia, ultrassonografia e ressonância. São os 4 métodos mais utilizados. Dentre desses, quais que vocês me falam que tem radiação? Radiografia e tomografia. Ultrassom tem? E ressonância? Qual que é a diferença entre radiografia e tomografia? Quantidade de imagem, eles dois são muito parecidos? O método é o mesmo, né, gente? Os dois utilizam raios X para a formação da imagem, tá? Então eu vou trazer algumas coisas aqui de física, até para vocês entenderem como que é formada a imagem, para depois a gente passar para o próximo passo, que é realmente a avaliação de dor pélvica, tá? Então, tanto a radiografia quanto a tomografia, não são todos que sabem disso, tá? Mas os dois utilizam a mesma forma para fazer a imagem. Os dois utilizam raios X. Então, se vocês já estão acostumados a lidar com... Ver um raio-x de tórax, acho que é uma coisa que todo mundo vê, né? Toda hora, raio-x de tórax, raio-x de abdômen. Vocês já sabem o que tá branco e o que tá preto ali, não sabem? Então, se vocês já entendem o raio-x, vocês vão entender com muito mais facilidade a tomografia, tá? É só pegar tudo que você conhece de radiografia e transpor para tomografia, tá bom? Eu chamo a tomo, para quem já passou comigo na faculdade, eu chamo ele de primo rico, porque ele faz muito mais imagens, é a mesma coisa, só que ele gira ao redor do paciente, faz muito mais imagem, mas também tem muito mais radiação. Então, ele é o primo rico que gasta para fazer a minha imagem, e esse aqui é o primo pobre. Faz a mesma coisa? Faz a mesma coisa. E por vezes, esse daqui resolve muita coisa, tá? A gente vai ter que saber quando pedir um e quando pedir outro. X-rays are powerful enough to Então, aqui é uma fly through explicação de many como que kinds of funciona a matter radiação. as if they are semi-transparent. And they're particularly useful for medical applications because they can make images of organs, like bones, without harming them. Although they do have a small chance of causing mutations in reproductive organs and tissues like the thyroid, which is why lead aprons are often used. Isso aqui, então, é uma base de como que funciona os raios-x. A gente falou que tanto a tomografia quanto a radiografia utiliza raio-x para a formação da imagem. Então, eu só queria lembrar vocês que essa radiação é uma radiação eletromagnética que passa pelo paciente e uma dose é absorvida pelo paciente antes de formar a imagem. Isso é importante por quê, gente?
cumulativa e deletéria, né? Então a gente não pode esquecer que a radiação não é uma coisa inócua, eu posso tomar radiação pro resto da minha vida. Não, existe um porquê da gente limitar essa radiação. Só para vocês terem uma noção, esse aqui é um artigo lá de Harvard demonstrando a quantidade de radiação em relação aos tipos de exame. Então, só para vocês terem uma noção, a gente faz a dosagem da radiação absorvida em milisievert. Uma radiografia tem 0,1. Uma tomografia de abdômen tem 8. Tem 80 vezes mais do que um raio-x de tórax. E o que acontece muitas vezes dentro do hospital? A gente faz uma radiografia de abdômen, não sei, deu inconclusivo, mas o paciente ainda está com dor abdominal. Aí vai lá e repete depois de 2 dias, daí repete depois de 2 dias, repete de novo. O paciente fica internado aí uma semana, tem 4, 5 tomografias. Olha o tanto de radiação que vocês deram para ele, muitas vezes que poderia ter sido diagnosticado com um outro método. Por exemplo, ele está com uma dor pélvica, muitas vezes a dor pélvica é de causa ginecológica. Tem um outro método que seria muito bom para avaliar útero, ovários, ultrassom, que não tem radiação, tá? Então não adianta a gente ficar escolhendo um método que não vai me dar a informação que eu preciso, porque ele não é inócuo. Então a gente tem que saber, vai precisar de tomografia? Tudo bem, mas a gente tem que lembrar que eu estou irradiando esse paciente, isso tem uma dose que vai ficar no paciente, principalmente pacientes pediátricos, né? Crianças, eles vão talvez tomar essa dose durante a vida, então a gente tem que pensar bem quando pedir. E se talvez a radiografia não é resolver o meu problema. Quem lida aqui não é um hospital de trauma, né? Mas quem lida aí com pronto-socorro acaba vendo que o nosso dia a dia é pedir raio-x, né? De membro, paciente politrauma. Vou pedir tomo para todo mundo? Eu vou no raio-x, porque ele é o primeiro exame que tem uma radiação menor. E o que eu tiver alteração, eu tiver dúvida, aí a gente vem para tomografia, tá? Are dense and full of calcium, which has a relatively high atomic number, so they absorb X-rays pretty well. Soft tissue, on the other hand, isn't as dense and contains mostly lower atomic number elements like carbon, hydrogen, and oxygen. So more of the X-rays penetrate tissues like lungs and muscles, darkening the film. Isso daqui me responde por que a radiografia, a tomografia tem vários tons de cinza. Gente, que nem ele explicou aqui, elementos que têm um maior número atômico, ele vai absorver mais radiação e não deixa a minha radiação passar por mim e chegar no meu filme. Todo mundo que já fez uma radiografia, já viu que vocês ficam de olho ou de frente, dependendo se é em AP ou PA, mas vai ter um local por onde vai vir o foco de raio-x e vai ter um filme próximo da gente. Então, o que a gente quer ver? A quantidade de radiação que vai passar pelo meu corpo e vai chegar na tela. Hoje em dia, a maioria das radiografias são digitais, então a gente usa uma tela sensibilizadora de radiação. Quanto mais radiação chega, conseguiu passar por todo o meu tecido, mais escuro fica meu filme. É como se eu estivesse queimando o meu filme, tá? Então, quando a gente olha aqui, numa radiografia de tórax, eu estou vendo estruturas altamente densas, como o osso. O osso, ele segura muito a radiação, ele absorve radiação e não deixa ela passar, por isso que ela fica branca, tá? Os tecidos de partes moles, ele vai absorver a radiação numa quantidade variável, então tanto tecido subcutâneo, músculo, vai absorver, mas é numa quantidade variável, que eu chamo de 50 tons de cinza, é o que tá aqui, ó, entre gordura e partes moles. E o ar absorve radiação? Praticamente nada, né? Baixa densidade. Então ele vai conseguir passar e permitir a passagem da radiação com facilidade, por isso que minha imagem fica preta. Então, se vocês olharem aqui, ó, fora do paciente está preto porque é o ar livre e dentro do pulmão é uma estrutura que tem muito ar. Tudo bem até aqui? Aí a gente vai ter todas as densidades da radiografia. Tanto o ar, que é o extremamente preto, as duas densidades de gordura e partes moles que eu não consigo definir pela minha qualidade da imagem, o osso, que é o branco, e o metal, ele é um muito branco. Então, quando eu olho, por exemplo, nessa radiografia de abdômen, a gente consegue ver todas as densidades. Preto, ar. Então, eu já sei que isso aqui é preto, que é ar, e na tomografia o ar vai ficar de que cor? Preto também. Se a gente falou que era igual, né? Então vai continuar preto. O osso, branco. O restante é o que eu falo dos 50 tons de cinza. Eu não consigo ver as estruturas sólidas que eu sei que tem no abdômen. Eu consigo ver fígado, vesícula, rim. Então, para que vocês vão me pedir para uma colicistite? Não tem justificativa eu pedir para uma colicistite. Não, mas eu tô com uma dúvida, e tô em dúvida se é uma colicistite ou se é uma úlcera perfurada. Então, na verdade, você quer excluir úlcera perfurada, que aí sim eu vou ver um pneumoperitônio. Então, só para a gente raciocinar, antes de sair pedindo exame que não vai me ajudar em nada, né? Eu quero ver uma apendicite. Dá para ver?
na estrutura de partes moles, não é uma estrutura de alça intestinal muito pequenininha que não vai me distender o intestino, provavelmente o fato dela vir normal não me justifica que eu vou liberar esse paciente. Então vocês têm que ter isso em mente. A radiografia, ela tem a sua limitação, tá? A gente vai conseguir ver muitas coisas, principalmente dos dois extremos, de coisa branca e coisa preta. O restante a gente vai ficar limitado e talvez tenha que passar para um outro método. E aqui a outra densidade, ó como ele é branco brilhante. Isso aqui é o metal. Alguém sabe me falar o que é isso? Botão da calça, né? O paciente nem tirou a calça, nem baixou aqui para fazer a minha imagem. Porque os botõezinhos aqui do bolso, o zíper e o botão aqui para fechar. E aqui? Sutiã. Pictures are only useful up to a point, though. When X-rays travel through the body, they can interact with many atoms along the path. What is recorded on the film reflects the sum of all those interactions. It's like trying to print 100 pages of a novel on a single sheet of... É exatamente isso. É como se eu estivesse tentando imprimir todo um livro em uma folha. Por isso que quando a gente olha aqui, eu consigo ver lá o fecho do sutiã que está lá atrás da paciente. E ao mesmo tempo eu também vejo aqui o botão da calça que está na região anterior. Dá para eu definir o que está na frente e o que está atrás com essa imagem? Não, eu estou juntando todo mundo numa imagem 2D. Eu estou pegando uma estrutura que é 3D, somos nós, né? Temos 3 dimensões, e colocamos em uma estrutura 2D, numa foto. Então vai estar tudo sobreposto, tá? Então a gente tem que ter isso em mente para também saber localizar as estruturas, pedir outras incidências ou ir para outros métodos. Então aqui, para demonstrar para vocês a radiografia, mas eu tenho sim um método que eu consigo ver em 3D. Eu consigo ver tanto profundidade, lateral e crânio caudal. Então eu consigo ver todas as dimensões que é a tomografia, né? Que nem eu falei, ele é o método primo rico. Se o osso era branco aqui, que cor que tá o osso? Branco também, né? Se o ar ele é preto aqui ele também continua preto. A diferença é que aqui eu tenho outras densidades, as densidades de partes moles que a gente ficava lá nos 50 tons de cinza e eu não defini o que era, tá? Então, muitas vezes a tomografia vai ser o próximo passo mesmo numa avaliação abdominal, tá? What's really going on, you would have to take X-ray views from many angles around the body and use them to construct an internal image. And that's something doctors do all the time in a procedure called a CT, Computed Tomography Scan. É isso que a gente faz. A gente vai fazer imagens do paciente 360 graus. Through a patient to an array of detectors. The X-ray beam is rotated around the patient and often also moved down the patient's body, with the X-ray source tracing a spiral trajectory. Spiral CT scans produce data that can be processed into cross-sections. Vocês já ouviram falar dos planos seccionais? A gente fala em plano seccional no raio-x? Não, porque a gente não está fatiando o paciente. Ó, falei, no primeiro momento que a gente começa a falar em fatia, na tomografia e na ressonância, porque é exatamente isso que a gente faz. A gente pega o paciente, corta ele em fatias, em vários planos, tanto num plano axial, coronal ou sagital, dependendo de como eu estou fatiando esse paciente e olhando ele por dentro. Então, os métodos seccionais são tomografia e ressonância magnética. Raio-x, a radiografia, ela não é um método seccional. Eu vou ver ele em AP, PA ou perfil e em incidências adicionais. Então, quando eu olho essa imagem aqui, que plano que a gente está vendo? Coronal, né? Então, eu estou vendo aqui uma tomografia de crânio, plano coronal, estou vendo seios paranasais, órbita, nariz, um pedacinho aqui da região do lobo frontal. Esse, sagital. Sagital, a gente está vendo aqui numa ressonância magnética também de crânio, estou vendo corpo caloso, todas as estruturas do crânio. E esse, axial. Isso tem que estar na ponta da língua, gente, porque vocês vão ver muitos métodos seccionais. Né? Aqui no hospital é o dia a dia vocês analisarem tomografia, né? E não pode mais errar e falar assim, esse aqui que é uma imagem de frente. Não dá mais, né? Vocês já estão na residência, vocês têm que saber que isso aqui é um plano coronal, sagital e axial. Quando for lá discutir casos com radiologia, vocês têm que saber me falar isso. Além de lateralidade, né? Eu sempre ensino isso para os meus alunos. Teve dúvida? Cruza a mão. Aquele ali é o lado direito, esse aqui é o lado esquerdo. Cruza a mão que vocês nunca vão errar, tá? Por quê? Não adianta chegar lá pra mim e falar assim, eu acho que tem uma lesão no lobo superior direito, daí eu vou ficar olhando o lado direito, né? Não, mas cadê a lesão que ele quer me falar? Tá do outro lado, tá? Então vocês têm que também saber falar esse radiologês para conseguir passar a dúvida de vocês pra gente conseguir conversar na mesma língua, tá? Então isso aqui já tá tranquilo. Então, em resumo,
Tudo isso era aqui antes da gente entrar realmente nos casos. Em resumo, a radiografia, ela avalia os extremos, né? Então, o que a gente falou, o que é preto, 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 o que é branco, branco, branco. Então, ossicalcificação, eu vejo bem desde que ela seja relativamente grande, maior que 5 milímetros, porque senão é lesões muito pequenas e eu não tenho capacidade para conseguir enxergar aquilo por aquele método. E as estruturas pretas, que são repletas de ar, né? Então, estrutura de alça intestinal, a gente consegue ver bem, pneu peritônio, a gente vê bem, abdômen agudo obstrutivo, dá para ver bem, pulmão, por que o dia a dia de avaliação torácica é raio-x de tórax? Porque o pulmão tem muito ar e a gente consegue ver as alterações muito bem. E a tomografia? A gente vai fazer cortes seccionais, então aqui eu começo a falar em axial, sagital e coronal. Ela faz alta resolução, mas para fazer alta resolução, eu também vou colocar mais radiação. Então a gente só tem que ter atenção para essa dose de radiação que a gente vai colocar nesse paciente, tá? Só para vocês terem noção, aqui no Brasil a gente não faz, mas nos Estados Unidos, todo paciente ele tem uma carteirinha de radiação. Então ele vai fazer uma toma, ele leva lá a carteirinha de radiação e a gente coloca lá, foi utilizado tantos por tanto milisievert nesse paciente, nesse exame. Porque ao final da vida, ele tem a sua dose de radiação acumulada daquele paciente. Tá? Então isso é interessante. Aqui no Brasil é um pouco mais complicado a gente fazer isso, mas assim, o ideal é que seja assim. Quem lida com paciente que vai fazer muito exame, você pode pedir tomografia de baixa dose. A gente baixa a dose para fazer uma imagem. Principalmente pediatria e pacientes que fazem segmento. Então, por exemplo, um paciente que tem DPOC e vai fazer segmento de nódulo pulmonar, tá procurando, tá acompanhando o nódulo, ele vai fazer esse exame a cada 3 meses, a cada 6 meses, dependendo do protocolo. É muita radiação para eu ficar fazendo por esse paciente por 2 anos, imagina? Então a gente vai fazer baixa dose, mas é bom vocês informarem isso pra gente, tá? Além disso, aqui a gente vai ter as escalas de cinza. Já ouviram falar das unidades Hounsfield? Tá, então vocês vão ter que começar a usar mesmo o ROI para definir as unidades Hounsfield, pra gente conseguir analisar qual o grau de cinza que a gente tá vendo. Preto e branco é fácil, né? O difícil são os tons de cinza, para eu definir se esse tom de cinza é uma estrutura sólida, líquida ou se é uma estrutura com gordura, tá? A gente pode utilizar contraste e ela é reprodutível. Então, se vocês estiverem na oncologia, na cirurgia, você quer controlar esse paciente, esse é um bom método, porque eu consigo comparar com exames anteriores. Ultrassom não dá para comparar, porque cada um faz de um jeito, cortes são diferentes, a gente não consegue ficar reproduzindo de uma forma muito confiável. O mais confiável é a tomo, tá? E raio-x a gente não vai ver as estruturas de partes moles, a gente não consegue definir. Ressonância daria para fazer controle, é um corte seccional também, só que é muito mais caro, mais demorado, então não tem essa indicação. E só uma atenção especial é que a tomografia ela é ótima para ver as estruturas com alta densidade, né? Que a gente falou, cálculos de cálcio, ele tem uma alta densidade, ele vai ficar branco na minha imagem. Agora, os cálculos de vesícula biliar, eles são feitos de colesterol. Então, cálculos de colesterol, gente, não é bom de ver na tomografia. Vocês vão perder, tá? A gente vai olhar, vai falar que tá normal, que não tem nada nessa vesícula, vai pro ultrassom, tem um monte de cálculo. Você vai estar falando que eu tô errada, eu tô doida. Não, gente, cálculos de colesterol, eles não são radiodensos, eles são radiotransparentes, então a gente não vai ver na tomografia. Algumas vezes eles podem calcificar, é raro, tá? Mas eles podem calcificar, aí eu vejo na tomo, ok? Então, pessoal da cirúrgica, pedir, por favor, ultrassom para ver vesícula, tá? Ou ressonância. Ultrassom, gente, isso aqui também eu acredito que vocês já saibam. O aparelho de ultrassom, ele gera som, e esse som bate em estruturas e me gera eco. O meu aparelho, ele lê o eco que está gerando das estruturas que a gente está avaliando. Então, dependendo do grau de eco, a imagem vai ficar mais branca ou mais escura. Se é uma estrutura que não me gerou eco, por exemplo, uma estrutura com líquido, ele vai ficar totalmente preto. Uma coisa que me gerou uma estrutura sólida, que me gerou muito eco, ela vai ficar muito branca, tá? Então, esse aqui é um ótimo método para eu ver líquido. Agora, e o ar? Como é que fica aqui nessa imagem? Todo com artefato, não dá pra ver nada, fica horrível, porque ele não consegue me gerar um eco organizado, tá? Então, por exemplo, um paciente que tá com abdômen agudo obstrutivo, eu vou mandar pro ultrassom? Abdômen agudo obstrutivo, tem alguma obstrução, vai distender a alça, vai ficar o abdômen globoso, cheio de ar. Mando pro ultrassom? Vai ser péssimo, eu não consigo ver nada, ele tá com uma barriga enorme, eu não consigo apertar esse paciente, não consigo tirar a alça da frente. Então vocês estão perdendo tempo me mandando ele lá, porque eu não vou conseguir ver. Qual que é o método que vê muito bem ar? Raio-x ou o primo rico, a tomografia. Agora, se a gente estiver falando de um método que eu preciso ver líquido, um paciente que tem um hemoperitônio, ele é politrauma, eu preciso ver se ele está sangrando. Eu quero ver um método que me mostre líquido. Ultrassom é ótimo para líquido. Aí vocês pedem, tá? Por exemplo, vesícula biliar. O que tem dentro da vesícula? Bile. Bile é líquida. Ótimo para ver no ultrassom. Então, só para vocês raciocinarem, dependendo do que eu tô pensando, o que eu quero ver, qual método que eu vou utilizar, tá? Então,
Quando a gente vai falar aqui de pelve, olha só como é que fica a tomografia, que é a prima rica, né? Ó, bonita, eu gasto, vou fazer tomografia para ver pelve. Ok, olha como fica o útero. É um borrão. Olha o ovário. Aqui tem uma estrutura cística. Mas e aí, dá para classificar? Dá para eu ver muito bem? Ver se tem conteúdo sólido, se tem realce? Fica muito limitado às estruturas ginecológicas na tomografia. Agora, se a gente vai para um ultrassom, eu consigo ver ultrassom, útero, endométrio, consigo ver ovários, folículos. Então, dependendo do que a gente quer ver, a gente vai pedir o exame correto, tá? Quero avaliar útero e ovários. Estou com suspeita que essa paciente tenha um cisto ovariano roto ou uma torção de ovário. Vamos para o ultrassom, gente. Tomografia, ela só me mostra um borrão. Não consigo ver útero. Consigo ver mioma? Consigo. A gente só vai ver alterações grandes de útero e ovário quando o negócio já está bem grande. Se quer ver lesão inicial, é no ultrassom. Ou temos um método ainda melhor, que daí é a ressonância magnética. Em geral, para o abdômen superior, quem lida aí com o abdômen superior, tomografia ele é um exame de rastreio. Ele identifica que eu tenho lesões aqui. Isso aqui é na fase mais arterial, o baço ele fica mais heterogêneo mesmo. Mas é que eu tô vendo que tem lesões hepáticas. Era um paciente com câncer de cólon, era o mesmo paciente, tá? Caso real. Era um paciente com câncer de cólon e um caso era meu, então eu laudei a tomografia, 2 dias depois ele fez a ressonância. E daí na tomografia eu falei, tem metástase já, né, um caso que já tem metástase. Ok, aí 2 dias depois ele me veio para fazer ressonância, olha lá, dá para ver muito melhor. Então, a tomografia para abdômen superior, ele é ótimo para fazer diagnóstico, eu já sabia aqui a gente já falou o que é. Agora, quando ele vem para ressonância, é melhor para eu estadiar. Então, em geral, a ressonância ele não é um método que vocês vão fazer no hospital. Tá? A não ser em casos específicos, por exemplo, na colangio, que daí sim é um caso de urgência que a gente vai fazer aqui no hospital. Mas a maioria dos casos é para estadiamento. Então eu já sei que tem uma doença, eu quero ver melhor, eu quero ver se ela tá, em que TNM que tá, se ela tá inoperável, o que eu posso fazer com esse caso? Aí a gente vem para ressonância. Então, em geral, a ressonância nunca é uma emergência, tá? Ela é um exame que a gente pode fazer com calma, por isso que poucos hospitais têm, a gente faz mais via ambulatorial. Mas vamos ver como que fica a pelve na ressonância. Tomografia, borrão, né? Útero, borrão, os ovários estão aqui. No ultrassom, vejo bem útero. E na ressonância, eu vejo ótimo, tá? Então, muitas vezes a gente vai ver uma alteração aqui, não sei se já viram. Muitas vezes, quando eu vejo uma alteração e eu sei que o método não é o bom que vocês me solicitaram, eu coloco, tem uma alteração, não sei o que é, sugiro ressonância ou ultrassom. Tá? Porque daí a gente consegue, são métodos melhores. Muitas vezes o paciente tem dor pélvica, a gente não sabe de onde acaba indo para tomografia. Viu que é útero ou ovário, aí a gente vai para o método específico, tá? Ultrassom, que eu vejo muito bem. Ressonância, ovários, os folículos, útero, tem até uma bifurcação aqui, deve ser um útero bicorno, então a gente vê malformação milleriana, vê muito bem miomas, útero gigantesco, olha um monte de mioma. Na tomografia a gente não vai ver, gente, vai ser tudo da mesma cor. Tá? Porque a gente não tem capacidade na tomografia de diferenciar essas diferenças de densidade tão pequenas. Então a gente não vai conseguir ver, a não ser que seja uma coisa muito grotesca, muito grande. E daí você perde o momento de fazer diagnóstico, tá? Então sempre vai primeiro ali para o ultrassom, se precisar para ressonância. Então imaginem aqui o paciente de vocês, dor pélvica, há 2 dias, predomínio em face ilíaca direita. Pergunta que eu faço para vocês, qual exame vocês solicitam? Ah, boa! Então, o primeiro passo é a investigação diagnóstica, é você conhecer o seu paciente, né? Porque se for mulher, a gente muda meu raciocínio? Muda. Se é homem, se é mulher, se é gestante, muda. Tem doenças da gestante? Tem, ou seja, pelo menos ela tem um beta positivo, muda totalmente o meu raciocínio. É idoso? Tem comorbidades? Então eu preciso entender quem é esse paciente. Isso daí é extremamente importante pra gente. Então é um pedido também que eu faço pra vocês que solicitam os exames, informar isso. Ah, o sexo, idade, isso aqui eu tenho, tá? Mas eu não tenho comorbidade, eu não sei o que ela tem, o que ela tá sentindo. Então me informem isso, porque daí eu já vou mais direcionada pra procurar as lesões possíveis diante daquele caso, tá? Aí, gente, o segundo passo é criar as hipóteses diagnósticas sindrômicas. Eu sempre explico que você não precisa fazer o diagnóstico etiológico pela clínica, anamnese e exame físico. Etiológico não é obrigatório. Você não precisa me cravar que aquilo ali é um tumor, tal coisa. Não, mas eu preciso chegar que é um abdômen agudo inflamatório. Inflamatório eu tenho um monte ainda, né? Pode ser diverticulite, pode ser apendicite, pode ser pancreatite, colicitite, pode ser um monte. Mas você não precisa me falar qual deles. A gente vai chegar junto nesse diagnóstico, a gente vai investigar
investigar esse paciente e tentar chegar nesse diagnóstico. Mas chegar nessa hipótese sindrômica é extremamente importante para você conseguir dar o próximo passo, que é, se necessário, solicitar exames. O que eu falo se necessário? Tem alguns pacientes que você não precisa, você já tem um diagnóstico. Dor em face ilíaca direita, paciente homem com Bloomberg positivo, todos os sinais clássicos de apendicite. Você precisa ir para a imagem? Tem outra coisa que poderia ser? Paciente, muitas vezes, se você não tem acesso, você já vai direto. Conversa com o cirurgião mais antigo, ele mesmo já fala, nem preciso de imagem para fazer esse diagnóstico, porque eles já estão acostumados com isso. Agora, o paciente mulher, eu precisava? Eu preciso, porque ela tem uns diagnósticos diferenciais que eu não consigo diferenciar se eu não for para a imagem ou para um laboratório. Então, dentro dos exames que você pode me solicitar, pode ser tanto laboratorial, exames de imagem ou anatomopatológico. A gente vai falar de exames de imagem hoje, né, que a gente vai ver. Então, solicitou um exame de imagem, vocês têm que escolher qual é o método para confirmar a sua suspeita etiológica. Por exemplo, eu estou suspeitando de apendicite, então eu vou pedir um raio-x? Não, raio-x não vai me dar essa informação. Posso pedir um ultrassom ou uma tomografia. Ou para afastar diagnósticos diferenciais importantes. Que nem eu falei, eu tô com uma dúvida se é uma úlcera perfurada ou se é uma pancreatite. Os dois são dores em abdômen superior. Pancreatite eu vou fazer diagnóstico pelo raio-x, mas a úlcera perfurada eu vou. Então isso me justifica. Eu sei que ela tá pedindo uma radiografia, mas não é para ver a pancreatite, é para excluir um diagnóstico diferencial. Isso me demonstra que vocês estão raciocinando antes de canetar, antes de sair pedindo exame. Se você pede exame desnecessário, só vai confundir a cabeça de vocês e a investigação diagnóstica vai ficar confusa e você não sabe para onde ir, tá? Então, antes de canetar, para um pouquinho, pensa, tudo isso que a gente falou até agora, qual exame vocês vão pedir? Tudo bem? Então tá. Então agora a gente vai para os casos. Casos de dor abdominal, esses aqui são tudo dor pélvica, tá? Eu coloquei ali. E quem me responder vai ganhar bombom. De manhã, né? Tá cedinho. Vamos lá. Mulher, 25 anos, dor pélvica. São todos casos reais, tá? Casos daqui do hospital, de outros hospitais. Então, é caso que realmente chega aqui pra gente. Mulher, 25 anos, dor pélvica. Quem quer me responder? Quem quiser falar, só levanta a mão. Vai lá, pessoal. Que exame que é? Já começa. Já ganha o bombom se me falar isso. Ultrassom. Mas quem começa vai até o fim agora. Então tá, esse aqui é ultrassom. Mulher, 25 anos, dor pélvica, fez um ultrassom, a gente tá vendo o útero, né? Você me pediria algum outro exame? Beta, né, gente? Primeiro exame. Tem alguns hospitais, também é o protocolo americano. Paciente com dor abdominal, mulher, e tá na idade fértil, antes de ir para uma tomografia, é obrigatório um beta. Obrigatório. Isso daí era uma coisa que eu gostaria muito de implementar aqui no hospital. Porque muitas vezes a paciente não sabe que está gestante. E acaba descobrindo lá no exame de imagem. Tá muito inicial, ela não sabia, ela é irregular, Isso daí era uma coisa muito importante, tá? Então, vocês estão atendendo uma mulher, gente, pensa, eu preciso fazer esse beta, porque muda toda a minha hipótese diagnóstica. Beleza, beta positivo. Hã? Beleza. Anexo. Diagnóstico. Certeza? O que você tá vendo? Eu tô em ovário, né? Porque até me identificaram. Isso aqui é exame daqui do hospital, tá? Só pra vocês terem noção, então é de vocês. Ovário, e eu tô vendo uma imagem anecoica, né? Se eu sei que é anecoico no ultrassom, eu sei que isso aqui é líquido, né? Então tem alguma coisa com líquido. E que tem alguma coisa aqui dentro, foi até medido. Sua hipótese diagnóstica com beta positivo era pra estar aqui? Se o beta tá positivo, por que eu mostrei o útero antes? O útero vazio, né? O beta era alto, útero vazio, diagnóstico, gravidez ectópica. Isso mesmo. Olha lá, embrião, era um saquinho gestacional, embrião com BCF. O paciente chega com dor abdominal pélvica, tá? Passa lá pra ele, por favor. Então, só para demonstrar que nem sempre a gente vai para tomografia, né? Muitas vezes eu vejo que vocês chegam o paciente com dor abdominal e já pede a tomo, ou pior ainda, pede ultrassom e tomo, junto. Tô mentindo? Não, né?
Então a gente tem que raciocinar. Mulher, eu sei que muitas vezes é muito rápido, né? A gente já pede ultrassom, pede tomo para o paciente não perder tempo, nanana. Mas o primeiro passo é conhecer o seu paciente. Eu não sei se ele é beta positivo. Imagina se eu mando ela para tomo. Tudo bem que era uma gravidez ectópica, não ia para frente, né? Mas e se fosse tópica? E ela tava gestante, ela tava com dor, que eu faço muito, vocês não têm noção. Quanto de paciente que chega com dor abdominal, eu boto lá e falo, ó, então, tua gastrite é um bebê. É muito comum, muito. Porque ela não sabe, que tá gestante. Então, o primeiro passo, gente, conhece seu paciente, mulher, idade que dá para engravidar, beta. Primeiro exame é beta. Aí a gente vai definir qual tipo de paciente é essa e daí sim qual exame a gente vai fazer. Nesse momento aqui a GO pediu certinho, pediu ultrassom, não pediu tomografia, tá? Então foi pro ultrassom, fez diagnóstico de gravidez ectópica, fez segmento, né? Muitas vezes aqui ou opera ou não sei se vocês estão usando o Metrexate aqui. Opera? Então é isso. Casinho 2. Quem que vai responder? Já levanta a mão, gente, vai ganhar bombom. Homem, 24 anos, dor pélvica / testicular. Que exame que é? Ultrassom? Vai lá pro fundo, então. Tem que falar mais alto. Então a próxima é sua, pronto. Ultrassom, e aí? Agora responde. Aonde eu tô? Onde que eu tô? Parece testículo, né? Normal. Testículo é assim? Tem líquido e tem um... Isso daqui não era nem debris, porque quando talvez o que você está pensando é uma hidrocele, né? Que daí eu viria o testículo e líquido em volta com debris. Não é isso, isso aqui é o testículo. Tem, ó, áreas heterogêneas, totalmente heterogêneo, né? Tem líquido, tem essas áreas sólidas, 24 anos, jovem, também caso real daqui do hospital. 24 anos, dor pélvica / testicular. Ele veio por causa disso. Qual que são as hipóteses que a gente tem que fazer sem olhar a imagem? Paciente com dor testicular. E? Orquipedidimite. São pacientes adultos, eles são clínicas bem diferentes, né? Torção, ela é uma clínica bem aguda, a gente vai até implantar, provavelmente deve ir para vocês, o protocolo de torção testicular, tem algumas orientações lá. Então, torção testicular é uma coisa bem aguda e a orquipedidimite é uma coisa mais arrastada, porque é um processo inflamatório. É isso, que fizeram ultrassom pensando nisso. E aí? É urgência isso daqui? Vou operar? Posso fazer algum outro exame que vai ver bem testículo? Posso pôr um Doppler? Beleza, mas não captava muito bem, porque isso aqui tinha muito líquido. Mas vocês acham que é uma coisa... 1. Orquite. 2. Torção. 3. Outra coisa. Não é hidrocele, porque não tá fora. Tá dentro do testículo. 1, 2 ou 3? Outra coisa, né? Outra coisa. Do bem ou do mal? Do mal. Parece do mal. Também pensaria no do mal. Beleza. Aí, a gente não fechou o diagnóstico aqui ainda. Me pediram uma tomografia, e daí eu vou falar assim, mas por que pediram essa tomografia? O gordinho lá daquele vídeo falou que não era para colocar radiação nos testículos, né? Lá no começo da aula. Tô chegando na pelve, bexiga, próstata. Aí a gente vai ver, realmente, tinha uma lesão muito grande, bem heterogênea, tinha até algumas areazinhas de calcificação ali. Continuo achando que é do mal. Por que eu fiz a tomografia? Porque a gente já falou que eu não faço tomografia para ver testículo nem tireoide, né? Estadiamento, beleza. E vocês viram alguma alteração? Vou mostrar para vocês. Uma coisa que a gente vai procurar. Fígado, não vi nenhuma lesão, vesícula, rins. Mas começa a aparecer, ó, uns brocotomas aqui, ó. Umas bolas, ó, aqui, ó, esse aqui grandão. O que é isso? Retroperitônio. Linfonodo. Isso aqui é tudo linfonodomegalia. Aí você vai falar, Thaline, mas é difícil de ver, né? Sem contraste? É. Por isso que a gente tem que treinar o olho, tá? Pra gente entender que retroperitônio, teoricamente, era pra ter só os vasos, né? A aorta e a cava. Comecei a ver aquelas bolas ali, aquilo ali é tudo linfonodomegalia de um paciente que ele tinha aquela lesão de testículo, que eu já achava que era ruim, eu vim pra cá, tem tudo linfonodomegalia. Continuo achando que é ruim? Continuo, gente. Vou fazer diagnóstico anatomopatológico, a gente já vai orientar. Altamente suspeito de neoplasia, vai pra cirurgia com a urologia, tira tudo e manda pro anátomo, tá? Então a gente não vai ficar, tirar um pedaço, porque isso aqui é uma estrutura líquida, vai dar bastante problema. Tudo bem? Agora o bombom é dele, que ele que vai responder. Você que pediu. Ó, não nem passei o caso. Passa pra ele. Vou até voltar pra você prestar atenção. Vai. Aqui é rápido, ó. Mulher, 38 anos, dor pélvica. No pedido veio ureterolitíase. Veio até aqui. Tinha? O que você tá procurando? Cálculo. Que cor que é o cálculo? Que exame que é esse mesmo? Tomo, tá. Que corte que a gente tá?
Axial, com ou sem contraste? Ok, então você está procurando uma coisa que cor? Branca, ótimo. Então eu já coloquei aqui o abdômen, vou voltar. O abdômen superior. Como é que é teu nome? Miqueias. Miqueias já ficou de olho aqui, né? Ó, rins, eu não tô vendo nem hidronefrose. E já dou uma olhadinha aqui pra gente ver o uretero, ó, fininho. Deve ter ureterolitíase, gente. Eu já bato o olho no rim. Eu não vou ficar olhando todo. Olha o rim, se tiver ureterolitíase vai ter hidronefrose, mesmo que seja pequena, né? Então eu já bati o olho e falei, ó, isso aqui não é. Mas ela tem dor. Dor pélvica mais do lado direito. Vou continuar agora com a região pélvica. Diagnóstico? Tinha. O que é isso? É cálculo? Vou voltar. Abdômen inferior pélvico. Parece anexo? É bom de ver aqui na tomo? Não, né? Então não. Coloquei no outro plano. Que plano que é agora? Sagital. Tem cálculo, né? Ó, acho que eu vou até mexer, vou deixar mais pertinho, ó, pra vocês. Agora eu tô no plano coronal. E aí, diagnóstico? Miqueias. Volta. Soprar aqui eu concordo. Por quê? Ele tem uma imagem radiolúcida ao redor, com cálculo heterogêneo, o teratoma ele faz essas imagens bem heterogêneas. Perfeito, é isso mesmo. Isso aqui era um teratoma de ovário, tá, gente? Por quê? Olha lá, esse escuro é a densidade do ar? Você vai dividir o bombom? Essa parte é por causa do ultrassom. Ah, entendi. O diagnóstico é o... Então tá. Olha, gente, essa aqui é uma parte mais hipodensa, né? A gente não vai mais falar termos preto, branco, né? Agora é hipodenso, hipoatenuante. É a mesma cor que esse preto do ar. Isso aqui é tudo alça. Ele é escuro, mas ele não é tão escuro. E se vocês notarem, todo o tecido, tudo que é tecido gorduroso, que a gente tá vendo aqui um pouquinho entre os músculos, tecido gorduroso mesentérico, ó, tá mais ou menos nessa cor. Então, lembra que eu perguntei se vocês sabiam mexer nas unidades Hounsfield? A gordura, ela tem uma unidade Hounsfield negativa. Então, ela vai ser escura. O ar, ele é menos 1000. Aqui é mais ou menos os menos 50. Então, já olha que bem, tem gordura. O que mais? Tem um cinza que parece músculo, ó. Ou seja, é uma estrutura sólida. E tem um branco que parece osso. Então, eu tenho 3 densidades aqui. Eu tenho gordura, eu tenho estrutura sólida e eu tenho calcificação. Qual que é o único tumor de anexo que tem tudo isso? É teratoma, gente. Isso aqui não tem dúvida. Então, apesar de ser uma lesão pélvica ovariana, é júnior, né? Que o júnior poderia me falar, mas deveria ter pedido ultrassom, né? Aqui eu falo, não, mas a tomo vai ser melhor. Por quê? Porque a tomo é muito boa de ver calcificação e eu sei, gente, quando eu vejo calcificação em região de anexo, eu falo, cara, deve ser teratoma. A gente olha com mais calma, deve ter uma gordura junto, deve ter líquido, deve ter outros componentes que vai me mostrar que isso aqui tem vários folhetos junto. E daí a gente vai pensar em teratoma, vai para cirurgia, anatomopatológico e confirma teratoma. Caso real também daqui. E o pedido, eu só não trouxe o pedido para vocês, mas estava escrito assim, ureterolitíase à direita. Na verdade, a dor é que ela chegou com dor à esquerda, por isso que pediu a esquerda? Aí ele entrou o ureterolitíase. Ah, você lembra do caso? Ah! Aí ela chegou com dor à esquerda, por isso que a gente pediu a tomografia pensando em ureterolitíase. Aí o teratoma foi laxado. E não era? Porque não tinha, né, ureterolitíase. Não tinha. Mas a dor dela chegou com uma dor aguda à esquerda. À esquerda? Aí, a gente foi chegar a tomografia já era de madrugada. Aí a gente até assustou e tal, atrás do Beto da trem aqui, né? Mas foi um achado, como não tinha queixa à direita. Olha aí, gente. Viu que eventualmente a gente encontra coisas sem querer. Uma vez até teve um paciente que foi pra cirurgia. Eu não sei com quem que eu falei da cirúrgica. Que era uma paciente que tinha outras coisas, acho que uma colecistite, foi pra cirurgia, nananã. Só que ela tinha um teratoma bem pequeno. Bem pequenininho no ovário. E daí a gente viu pela tomo. Eu vi pela tomo e liguei pro pessoal da cirúrgica e falei assim, ó, eu sei que vocês estão em campo cirúrgico, eu sei que vocês estão operando por colecistite, só que se eu não te avisar, essa paciente vai embora de alta e vocês não vão saber, porque daí ela não ia fazer o controle. Eu falei, é só pra te avisar que ela tem um teratoma também, então não mandem ela de alta, deixa ela pelo menos retornar depois com a GO pra fazer o segmento necessário. Tá? Então, eventualmente, o teratoma a gente encontra como achado. Ela nem sabe, achado de imagem, tá? Podia ter feito ultrassom? Podia, mas eu acho que aqui a tomografia ia fechar melhor. Essas imagens muito heterogêneas no ultrassom vai dar dúvida. Daí a gente acaba encaminhando para tomografia. Ok, caso 3, né? 4? Aí, caso 4. Vamos lá. 65 anos, dor pélvica esquerda há 5 dias.
Diverticulite por quê? Pela idade, pela localização, é um quadro agudo. Mas pela clínica você está pensando ou pela imagem? Pela clínica e pela imagem também tem um broncotoma ali. Broncotoma você fala massa. Fica mais elegante. Temos uma massa heterogênea, nível hídrico, né? Tem tudo isso. Ok. Vamos lá, então. Vou voltar aqui só para mostrar para vocês. Então, como é que é teu nome? Heloísa, me mostrou. Ela me falou que aqui, em que lado? Direito ou esquerdo? Esquerdo, tá bom. Então, aqui em face ilíaca esquerda, eu começo a ver um brocotoma, ou vulgo massa, heterogênea com nível líquido, né? Eu tenho líquido e tenho ar. Além disso, vocês conseguem notar que tá muito borrado a gordura em volta? A gordura, ó, essa paciente é gordinha, a gordura tem que ser um cinza escuro. Eu começo a ver uma cinza claro. Isso aí é o que a gente chama de borramento ou densificação da gordura mesentérica. Toda vez que eu tiver um processo inflamatório, eu vou ver isso daqui, esse borramento. Esse daqui realmente era um caso de um paciente que tinha divertículos, ó. Ela tinha uma diverticulite bem aqui. Diverticulite, ela faz um espessamento de parede, densificação da gordura, e ela estava complicada com uma coleção. Tá? Então, quando a gente vê líquido ainda, aí eu chamo de coleção. Vai ganhar mais um. Não. Se você quiser, você dá para alguém. Então, esse aqui era um caso de diverticulite complicada, tá? Aí sim, bem indicado, tomografia de abdômen, paciente com dor pélvica, já uma dor pensando em diverticulite, vocês já vão raciocinar, é um paciente já mais idosa, muitas vezes ela já tem uma queixa abdominal, uma dor pélvica mais aguda, há 5 dias, e bem complicada. Geralmente, aqui ela vai ter sinais de processo inflamatório, já, porque ela tem bastante infecção. Olha lá, então demonstrando para vocês densificação da gordura e essa coleção. A dica que eu dou para vocês sempre que forem ver tomografia, é o que eu faço e a grande maioria dos radiologistas faz. A gente olha a gordura. Isso ajuda muito, tá? Porque vocês já olharam um radiologista olhar tomo, a gente passa rapidão, né? E depois a gente já vai no lugar que tem alguma coisa e fica ali, mexendo. Eles falam, nossa, mas vocês são rápidos. Por quê? Porque eu não tô olhando o órgão. Eu tô olhando a gordura, porque eu sei que a gordura tem que estar cinza escuro. Se eu vejo que tá borrado, tá cinza mais claro, tem alguma coisa ali. Aí eu começo a olhar com mais calma. Aí eu vejo que a alça de intestino tá espessada, que tem divertículos, que tem coleção. E daí a gente começa a olhar com calma. Então toda vez que vocês forem ver tomografia, corre e olha a gordura. Não é essa subcutânea, tá? É que a subcutânea é só pra vocês terem noção da cor. Isso daqui é a gordura mesentérica, tem que estar um cinza mais escuro. Viu um cinza mais claro, tem inflamação, tem alguma ite aí. Aí você vai ver, é pancreatite, diverticulite, é colicistite, a gente vai com calma. Tudo bem? Caso 5. Homem de 40 anos, dor inguinal direita. Quem quer responder? Lá do fundo? É? Vou deixar pra você, então. Manda lá. Eu já dei o resultado ali. Dor inguinal direita. Diagnóstico. Hérnia? Ok, o que mais? Não era só hérnia. Isso não é muito fácil, né? Tinha um cálculozinho? Eu acho que... Deixa eu ver. Eu acho que tinha... um cálculozinho esquerdo, mas não era obstrutivo, né? Esse aqui é calcificação. Tem mesmo. Bem visto. Ó, essa aí vai ganhar bombom. Quem que gritou? Foi você, né? Porque eu fiquei olhando... Eu queria mostrar pra vocês uma outra coisa. Pode mandar lá pra ela? Tem uma hérnia, que a Carol me falou. E o que tá de diferente nessa hérnia? Vocês viram alguma coisa diferente ou ninguém viu? Muito bem visto, ó. Ureter mais dilatado aqui. Aí a gente tem que seguir o ureter, ó. Cálculo. Viu? Todo mundo viu? A hérnia me chama atenção, mas eu tenho alguma coisa aqui dentro dessa hérnia. Ar. Tem alguma coisa... Era pra ter ar dentro de hérnia? Isso aqui não é gordura mesentérica? Ó. Foi. Voltei, ó. Ele terminou ali. Volta pra cá. Apêndice secal. Olha lá. Olha onde ele nasce. No seco, né? Essa daqui é uma hérnia, é raro de acontecer, tá? Também é caso real. Hérnia de Amiande, que ele faz herniação inguinal com o apêndice secal. Por que eu mostro isso? Para vocês saberem localizar o apêndice secal. Tava com apendicite? Tinha ite? Tinha borramento da gordura? Não, então não tinha apendicite, tá? Mas eu tinha um apêndice secal dentro da hérnia. Pra gente saber localizar, então eu tenho que procurar o seco e vou procurar uma estrutura que sai do seco e que termina em fundo cego. Ele vai ter características de alça intestinal, vai ter ar no interior e a gente vai avaliar parede e se tem sinais inflamatórios em volta, tá? Então isso aqui, quem descreveu foi a Amiande, porque ele fez um diagnóstico de apendicite dentro de uma hérnia inguinal. Então assim, bem atípico, né? A dor do paciente já é em outro local, mas só para vocês lembrarem que isso pode acontecer. Caso raro. Caso 6. Mulher de 55 anos, dor abdominal / pélvica de longa data. Longa data agora. Alguém viu uma alteração? Útero? Bexiga. Bexiga.
Mas daí não quer dizer muita coisa, né? Hã? É urina. Mas não é essa a causa, tá cheio mesmo. Vou voltar. Vimos alguma outra alteração? O rim? De que lado? Sigmoide descendente. Passa lá pra ela. Todo mundo viu? Ó, tá gritando pra vocês. Agora vocês vão olhar. Ó, olha a alça, olha o descendente aqui. Ó o espessamento. Ó o borramento. O que eu falo? Olha sempre o borramento, gente. Fica mais fácil. Olha a gordura, gordura, gordura. De repente começou a borrar. Ó, espessamento de parede, bem espessado. Olha o monte de linfonodo que eu tenho aqui. Linfonodo, linfonodo. Dá um zoom. Alça normal, espessado. Olha como espessou. É um segmento, espessamento focal. Alça de parede normal. Ó, fininha. De repente espessou, ficou irregular. Um monte de linfonodomegalia. Densificação da gordura em volta. Olha como chama atenção a densificação. Os linfonodos, linfonodo aqui. Diagnóstico. Pelo menos hipóteses. Tumor. O que mais? Tumor para mim é primeira, segunda e terceira, né? Mas a gente não pode esquecer de doenças inflamatórias, né? Doença inflamatória também pode fazer assim. Então, esse aqui era um caso de realmente neoplasia de cólon. Então, a gente não pode esquecer, o paciente ele pode chegar com dor pélvica. A dor aqui dele era do lado esquerdo. O local mais comum é sigmoide, né? Coloretal, a gente vai ter lesão de sigmoide. E vamos ver isso daqui, espessamento de parede, densificação da gordura e linfonodomegalia. Muito bom. Acho que esse aqui é o último caso. Caso desafio. Quem acertar ganha um bombom também. Mulher de 38 anos, caso real, tá? Dor abdominal. Ela tá bem confusa, ela não me ajuda muito, ela não fala muito. Alguém? Acho que vocês querem falar, mas não estão falando. O que é? Hã? Aonde? Tá com vergonha. Vamos, Miquel, fala. Por uma entrada. Não convencional. E aqui, gente? Teria algum método que poderia me mostrar isso de forma panorâmica? Porque aqui eu tô vendo seccional. É isso que tá difícil de ver. Talvez as pessoas não viram. Então, algumas vezes, o método o primo pobre me dá o diagnóstico que o primo rico eu fico na dúvida. Tá? Então, aqui a gente bate o olho. Eu já sei que tem um objeto não identificado, né? É, isso que dá dúvida. Mas quando a gente vem para tomo, muitas vezes essa tomo a gente fica um pouquinho na dúvida por causa do corte, o jeito que a imagem é formada. Lógico, se a gente reconstruir isso no coronal, talvez ficasse mais fácil, talvez. Mas se você bater o olho no raio-x, a gente não tem dúvida. Então, saibam pedir o exame, qual que vai ser um bom método para aquilo que vocês estão pensando. Lembrem que tem métodos que são mais baratos, mais acessíveis, que conseguem fechar um diagnóstico para você não ficar gastando toda hora o tubo no paciente com radiação. Então, a gente tem que fazer uma escolha bem consciente. Então era isso que eu trouxe para vocês. Muito obrigada. Quem quiser seguir a gente tem um programa de educação em radiologia que é a IMAG. Pode seguir a gente no Instagram, tá? A Isomed é quem fica aqui. Então, quando vocês quiserem, bate lá eu falo que é a sala rosa, que a gente usa a sala da mamografia, tá, gente? Então, lá no setor de imagem, perto da administração, procura a sala rosa, tem sempre alguém ali. E obrigado mais uma vez ao hospital por pelo convite.